lindonas, tudo bem? Me diz uma coisa, quando você vê esse monte de pincéis aqui, você sabe para que serve cada um deles? Você saberia identificar qual tipo de pincel você comprar para você não precisar gastar muito e ter pelo menos uns 3 pincéis que façam funções diferentes? Inclusive, o tema do vídeo de hoje foi uma sugestão de uma inscrita aqui do canal e eu adoro quando vocês interagem, deixam nos comentários, principalmente sugestão de temas, porque daí eu consigo trazer o que vocês gostam mais de ver por aqui. Aliás, deixa o seu joinha master, porque só assim o YouTube entende que esse vídeo tem um conteúdo relevante e ele entrega para muito mais pessoas. Já aproveita e se inscreve no canal para você não perder nada, já ativar o sininho, porque daí ele te avisa toda vez em primeira mão, beleza? Então vamos lá. Falar sobre todos esses pincéis aqui fica muito mais tranquilo se eu te explicar como se a gente estivesse fazendo um passo a passo de maquiagem. Você vai acabar pegando facinho aí para que serve cada um, porque quando você memoriza a ordem da maquiagem, com o pincel que você está usando, fica mais fácil de você associar. Depois de preparar a pele, de aplicar um hidratante, costuma ir para o próximo passo, que é a base. Eu tenho aqui comigo 3 tipos de pincéis diferentes, começando com esse daqui. Ele é bem achatadinho, ele te permite aplicar bem rente aqui aos olhos, quando você estiver depositando o produto, e aí você já vai trazendo o pincel para o restante do rosto. Eu prefiro usar esse tipo de pincel para bases mais cremosas, não tão líquidas, tão fluidas. Esse tipo de pincel eu adoro, inclusive é um dos que eu mais uso por aqui, que ele é um pincel base de topo reto, então ele acaba sendo mais firme para você aplicar a sua base e você já consegue esfumando. Eu acho ele muito prático, muito rápido para usar. É um dos meus queridinhos desse tipo de pincel. Esse outro pincel, ele é conhecido como pincel de 2 fibras ou dual fiber, e tem cerdas bem espaçadas. É legal você usar aquelas bases mais ralinhas com ele, se o objetivo é deixar a pele mais natural. E é um tipo de pincel que você consegue não somente para aplicar produtos líquidos, como também cremosos e também em pó. Ótimo para tirar excesso, sabe, de pó, quando se aplica bastante. Agora, uma outra coisa que eu adoro usar também para poder fazer aplicação de base, também de corretivo e até mesmo de pó, é a esponjinha. E essa é a minha queridinha da vida, da Mari Saad. Já usei outras, mas eu acho que essa daqui até o momento é a que eu mais gosto, por conta da textura, por ela ser bem macia, e também você pode umedecer essa esponjinha, que ela dobra de tamanho e te ajuda inclusive a não deixar a pele tão carregada quando você acaba usando uma base que é um pouquinho mais pesada, né? É sensacional, eu adoro e uso muito essa esponjinha aqui. Depois da base, a gente vai pro corretivo. Você pode usar tanto a esponjinha, como eu falei, para poder aplicar. A Mari Saad tem uma esponjinha que ela é menorzinha, tá até meio suja, gente, porque eu tava gravando aqui um outro vídeo antes para vocês. E é uma esponjinha menorzinha, que é a Sister Blend, né? A irmã da outra aqui. E você consegue aplicar também, ó, além do corretivo, da base, também o pó, que ela encaixa super bem aqui na área dos olhos. Tem esse pincel que ele é bem achatadinho, ele é ótimo para você trazer corretivo aqui no cantinho dos olhos, fazer alguns detalhes também, dá para poder fazer a aplicação do corretivo de uma maneira mais localizada. Esse é o indicado aqui da Macrilan como pincel de detalhes, e também o corretivo, que eu também adoro usar ele para isso, mas você pode aplicar sombra, você pode aplicar iluminador. Claro que a gente sabe, né, existem vários tipos de pincéis para todo tipo de coisa aí que você deseja aplicar. Vai depender do que você gostar mais, do que te atender melhor. Depois da base do corretivo, a gente aplica o pó. Eu tenho aqui 3 tipos de pincéis diferentes, começando com esse aqui da Real Techniques, que eu tô amando esse pincel. Comprei inclusive nas comprinhas de Black Friday. Se você não viu, eu vou deixar o card aqui e também na descrição para você conferir depois. Ele tem cerdas super macias, dá para você aplicar bem o pó e também vir esfumando. Esse outro tipo de pincel que ele também é cheio, macio, mas ele tem essa base mais retinha, mais concentrada. Depositar o pó de um jeito, maior intensidade, e depois ao mesmo tempo já vir esfumando, tirando o excesso de todo o pó. Costumo usar muito esse tipo de pincel no atendimento das minhas clientes. Outro pincel você deve usar ou já deve ter visto por aí, ótimo para poder fazer a aplicação de blush. Ele é vendido para isso, né? Mas é legal você também saber que você pode usar para outras funções, como aplicar o pó, por exemplo. E você pode até usar para fazer um contorno se ele não for muito marcado, aplicar um bronzer, é super bacana. Já que a gente falou de blush, o próximo passo depois do pó seria o blush. E aí eu tenho esse pincel, que eu já mostrei ainda há pouco para vocês, que ele encaixa super bem aqui nas maçãs, você vai trazendo ele para a lateral, tem esse corte na diagonal, super facilita a aplicação. E esse outro tipo de pincel, ele é perfeito para aplicar o blush mais aqui nas maçãs, você também consegue usar esse pincel para aplicação de pó. Então é bem isso que eu tô te falando, você pode usar tanto esse pincel para aplicar o blush, como esse pincel para aplicar o pó, vai depender da sua necessidade e também
depende quantos pincéis você quer carregar aí com você. Depois do blush, a gente aplica o iluminador. Esse mais cheio, ótimo para aplicar o iluminador. Você pode até mesmo aplicar uma sombra com ele, pó em algumas regiões. A gente tem essa opção do pincel leque. Ele é conhecido como pincel leque ou pincel vassourinha, tá, gente? Ele já encaixa super bem aqui nas maçãs. Pode trazer a aplicação do iluminador também para as têmporas, região do nariz e testa. Então, é o que eu mais uso. Eu acho super fácil de usar. Pincéis de sombra, nossa, é o que mais há nessa vida, né? Tem pincéis de todos os modelos, todos os tipos e tamanhos. Começando com esse daqui, ele é um pincel mais fofinho. Ele é ótimo para você aplicar a sombra em toda a sua pálpebra. Consegue usar ele para aplicar iluminador. Esse menorzinho, você consegue fazer os detalhes da sua sombra. Por exemplo, esse lápis que eu usei aqui hoje, consegue esfumar, ó, facilmente ele. O delineador também fica ótimo para fazer aquele efeito meio foxy eyes. Esse modelo mais achatadinho, aliás, tanto esse quanto os outros que eu mostrei antes para sombra, existem vários tamanhos, né? Como se fosse pequeno, médio, grande, do mesmo modelo. Então, esse daqui também é ótimo para poder você aplicar aqui no cantinho. É um tipo de pincel que eu super indico você ter para poder te ajudar a fazer vários detalhes aí da maquiagem. Depois que a gente finaliza os olhos, ou antes, né, se você preferir, antes de toda parte da pele, você pode também optar por fazer a sua sobrancelha primeiro. É que eu prefiro fazer pele e tudo e só dar uma finalizadinha ali ajeitando a sobrancelha. Então eu tenho aqui duas dicas para você. Esse primeiro pincel, ele é ótimo porque ele é 2 em 1. Então, de um lado você já tem um pincel aqui com corte na diagonal para você aplicar a sua sombra. Do outro lado, você tem um pincel escovinha para poder dar aquela ajeitadinha. O pincel vem assim, tá, gente? É que eu gosto de dar essa entortadinha porque eu acho que fica mais fácil aí para poder pentear, encaixar ele aqui na sobrancelha. E a outra dica é uma escova de dente, e eu acho perfeito para poder fazer esses detalhes da sobrancelha. Às vezes você gosta de uma sobrancelha bem penteada para cima, ou então você já consegue com essa escova mesmo fazer um detalhe assim, trazendo ela para lateral. Claro que é uma escova de dente que eu deixo reservado só para isso, né? Uma dica que eu te dou, se você optar por comprar uma escova de dente para poder pentear as suas sobrancelhas, escolha uma escova de dente que ela tenha cerdas mais firmes, ó. Essa daqui, por exemplo, ela é bem durinha, indicada para pessoas que usam aparelho para poder limpar bracte, sabe? Então por isso que ela é bem durinha mesmo. Adoro, ela é perfeita, inclusive essa aqui é da marca Bitufo, vou deixar na descrição também. Eu adoro. Eu entendo que quando você chega na loja para poder comprar, ou a vendedora te empurra aquele monte de coisa, fica tanto na dúvida aí que você não sabe qual comprar, que você vai colocando tudo na sua cestinha. Espero que eu tenha conseguido te ajudar de alguma forma, quando na verdade, ao invés de você comprar 5 pincéis, apenas 2 já tá ótimo, já tem dupla ou tripla função, já facilita a vida aí, né? Se você gostou da dica de hoje, ajude esse canal a crescer, garante seu joinha massa, porque só assim o YouTube entende, viu, gente? Se inscreve no canal se você ainda não for inscrita. A gente se vê muito em breve, no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau!